Curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber pelo... Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós estamos transmitindo pelo Facebook e também estamos transmitindo pela Web Rádio Distância Gospel, falando do amor de Cristo, proclamando a palavra de Deus. Hoje, 31 de outubro, sem mais delongas, hoje 31 de outubro, hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil e as igrejas reformadas, ela comemora 506 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela foi de grande valia para nós, ela é a razão, em última instância, do ponto de vista da Igreja Evangélica existir. Isso aconteceu em 1517, quando o monge augustiniano Martinho Lutero fixou na Basílica de Wittenberg as 95 teses. Eu costumo dizer que houve o antes e o depois do Ocidente, depois dessa data que hoje nós comemoramos. A Reforma Protestante, ela é muito importante para nós protestantes, ela é importante também para os católicos, naturalmente. Eu já ouvi muitos católicos falarem até bem, de alguma forma, da Reforma Protestante, de forma que a Reforma Protestante, ela trouxe um marco na igreja, ela trouxe um marco na vida social, econômica, política do Ocidente, né? O Ocidente tem o antes e o depois dessa data. A Reforma Protestante, ela começou mais ou menos 110 anos antes mesmo, né, que muitos homens queriam reformar a igreja. O John Hus morreu 100 anos antes de Lutero nascer e ele dizia assim: vocês vão matar o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá o cisne, e vocês não vão tocar a mão nele. Então, 100 anos depois, nasce Martinho Lutero, sem nenhuma pretensão de reformar a igreja, né? Sem nenhuma pretensão de sair da igreja, mas o que aconteceu foi essa questão. É bom nós lembrarmos que o cisma da igreja, existe dois cismas. Existe o cisma do Ocidente e o cisma do Oriente. O cisma do Oriente, né, chamado o grande cisma, aconteceu em 1054, quando a Igreja Católica Apostólica Romana se divorciou da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa ficou com o Oriente e a Igreja Católica ficou com o Ocidente. A Igreja Católica, ela se acusa de ser a Igreja que Cristo deixou. Mas essa mesma acusação, a Igreja do Oriente também se acusa, dizendo que a Igreja do Oriente é a Igreja que se guardou de tudo aquilo que se podia tirar a igreja do crivo da Santa Palavra de Deus. Então as duas igrejas, elas brigavam pelo monopólio da verdade. Isso é um fato. Então se os católicos diz assim, nós somos a igreja que Cristo deixou. Da mesma forma, a igreja do Oriente diz a mesma coisa. Porque foi uma divisão entre o Ocidente e o Oriente. Do lado ocidental ficou a Igreja Católica Apostólica Romana e do lado oriental ficou a Igreja Ortodoxa, que é a igreja do Irã, do Iraque, a igreja da Rússia, a igreja da Ucrânia, mas já de forma maior, né? Não é que não tem igreja católica lá e não tem igreja evangélica. Há muitas igrejas evangélicas, mas a igreja majoritária, essa é a palavra majoritária é a igreja do Oriente lá, como também, de forma majoritária, a igreja do Ocidente, a igreja católica. Bom, mas no ano 1517, houve o segundo cisma, que é chamado cisma protestante. Eu já vi alguns católicos dizerem que reformar a igreja não seria o correto. O correto seria restaurar a igreja, né? Então, alguns críticos católicos dizem que Martinho Lutero, ele errou porque não foi uma restauração. Porque a palavra restaurar significa trazer a forma antes, a forma que restaurar. A palavra diz isso. E reformar significa que é fazer uma reforma. Bom, nós podemos ter o problema da questão da palavra, mas do ponto de vista
funcional, do ponto de vista prático, o que Lutero queria a priori era que a igreja voltasse à origem, que era restaurar. A palavra não foi usada, mas o termo seria esse, restaurar. Mas foi usado reformar. Mas o que é que ele queria mesmo, prioritariamente? Que a igreja voltasse às Sagradas Escrituras. Essa foi o tema, na ótica dele e também hoje na nossa ótica da igreja evangélica tradicional, da igreja protestante. O que nós queremos é que a igreja volte à prática da Sagrada Escritura e mantenha-se na Sagrada Escritura. Naturalmente, na Reforma Protestante, houve muitas divisões, naturalmente, e muitas igrejas que chamam-se protestantes saíram também da rota. E essas igrejas precisam voltar à palavra de Deus. Mas eu quero falar da história mesmo, necessariamente. A Reforma Protestante se iniciou, que é o marco, né? É um processo. Ela começou 100 anos antes de Lutero e terminou mais ou menos 150 anos depois dele. Mas a data fixa é no início, no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero protestou contra a Igreja Católica Apostólica Romana, ao fixar à porta da igreja da cidade alemã de Wittenberg as suas famosas 95 teses ou proposições, para serem debatidas com o foco principal em debater vários pontos teológicos da doutrina católica romana, sobretudo a questão sobre a salvação. Era pela fé somente e sem ajuda das obras praticadas pelos cristãos. Depois de Lutero, grandes reformadores nasceram e fizeram sua história, como foi o João Calvino, homem de mente privilegiada, sistematizou brilhantemente suas instituições da religião cristã, as institutas, chamadas Institutas de Calvino, obra que ainda é muito usada por teólogos, professores, principalmente cristãos, que buscam os valores verdadeiros do cristianismo. Também foram importantes Filipe de Melanchthon, Teodoro de Beza, Ulrich Zwingli e muitos outros, como John Knox na Escócia e tantos outros. Resumidamente, as proposições teológicas que serviram como pilares da Reforma Protestante são as chamadas 5 solas, frases latinas que surgiu para enfatizar a diferença entre a teologia reformada protestante e a teologia católica romana. Sola vem do latim, que significa somente ou apenas, na língua portuguesa. Os 5 solas são sola fide, sola escritura, solus Christo, sola gratia, solo Deus glória. Estes são os pilares da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante tem como base os 5 solas. Estes 5 solas que nós cremos e até hoje nós praticamos, é bom entendermos que a Igreja Católica Apostólica Romana não concorda conosco. A Igreja Católica não concorda com os 5 solas. 5 solas, por quê? Porque nós entendemos que aqui é a volta resumida, de forma resumida, para o sagrado texto, que é a palavra de Deus. Solas Escrituras, somente as Escrituras. A Escritura é a única regra de fé e prática da Igreja Protestante, aceita doutrina de sua inspiração, autoridade, inerrância, clareza e suficiência. Somente as Escrituras são o fundamento da teologia reformada. Então, só as Escrituras. Nós, cristãos protestantes, não acreditamos e não aceitamos que os homens tenham, ou a Igreja tenha autoridade sobre a Bíblia. Não. A Igreja, embora tenha construído a Bíblia do ponto de vista humano, foram os apóstolos que escreveram o Novo Testamento e os profetas que escreveram o Velho Testamento, mas nós cremos que, embora eles escrevendo, os mesmos não tinham autoridade sobre a Sagrada Escritura. E nem a Igreja herdou a autoridade de interpretar a Bíblia conforme o seu bel querer ou até acrescentar. Por isso o próprio Paulo, lá no livro de Gálatas, ele diz: se um anjo descer, se um anjo pregar um outro evangelho sem ser esse, é anátema. Então, a igreja não tem autoridade sobre a palavra de Deus.
Não, a palavra de Deus tem autoridade sobre a igreja. Então a Bíblia é a autoridade máxima. A Bíblia é a mente de Cristo. A Bíblia é o cabeça. A Bíblia é aquela que nos dá a coordenada. Por isso que nós cremos somente as Escrituras. As nossas tradições têm validade? Naturalmente. Validade para quê? Para exemplos, histórico, mas não de ponto de vista autoridade espiritual. As tradições e nem o clero, que nós chamamos que na igreja protestante, o clero ele cai, o clero. Não existe clero na igreja protestante. A igreja protestante, ela é igual, tanto pastor como o leigo, é igual, somos todos sumos sacerdotes, somos todos sacerdotes santos. Os estudiosos, os doutores da igreja, têm sua validade, têm seu respeito, naturalmente, mas não como detentor dos sacramentos, mas não como detentor do perdão, mas não como aquele que abre e fecha a porta, não. Porque toda a autoridade está nas Escrituras Sagradas. A igreja não é simplesmente os doutores da igreja. A igreja é todo o povo. Todo cristão é a igreja. Todo cristão junto é a igreja. A igreja não são somente os teólogos, os doutores. Então, sola as Escrituras. A outra sola que a igreja entendeu foi sola fé. Somente através da fé. Este princípio afirma que o homem é justificado unicamente e exclusivamente pela fé, sem o acréscimo das obras de mérito humano. E por meio dele, a tradição reformada sustenta somente pela fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Então, fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Não é fé do ponto de vista, porque fé é um dom que Deus deu a todo ser humano. Até mesmo os ateus, eles têm fé. Mas a fé é como um objeto que é direcionada a Jesus. A fé, ela tem que ser em Cristo Jesus. Não a fé em A, B, C, não. A fé em Cristo. A fé na obra que Cristo fez. A fé no sacrifício de Cristo. Nós cremos que somente através de Jesus Cristo o homem obtém salvação. Porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E o outro solo é sola gratia. O que é graça? Graça é favor não merecido. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós não somos salvos por conta das nossas orações. Nós não somos salvos por conta do nosso conhecimento. Nós não somos salvos por conta das nossas obras. Não, nós não somos salvos porque nós lemos a Bíblia toda, conhecemos a Sagrada Escritura toda. Nós não somos salvos porque damos esmolas. Não, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O Paulo diz, isto não vem de vós, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, para que ninguém se soberbeçam, para que ninguém fique altivo. A salvação é unicamente pela graça por meio da fé. Então, o outro sola, são 5 solas, é a graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. E solis Cristo, como forma de reação dos protestantes contra a Igreja Católica secularizada e contra os sacerdotes que afirmavam ter uma posição especial e serem mediadores da graça, do perdão por meio dos sacramentos que ministravam, a Reforma defendeu que tal mediação entre o homem e Deus é feita somente por Cristo, o único capaz de salvar a humanidade. E o tema central da Reforma protestante, somente Cristo. Nenhum sacerdote tem o poder de mediar o perdão, a não ser Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus é aquele que morreu, ressuscitou. Jesus foi aquele que comprou para todos que acreditam, independentemente do sacerdote. Isso eu não estou dizendo que nós vamos desonrar o sacerdote, desonrar o pastor, desonrar os reverendos. A propósito, o cristão não desonra ninguém. O cristão ama, o cristão respeita. Respeita como ser, respeita como pessoa, respeita como servo de Deus. E respeitar como servo de Deus, desde que tal pessoa esteja na Sagrada Escritura. E agora, como ser humano, obviamente, nós temos que respeitar, todavia, nós temos que respeitar o ser humano. E o último sola é sola Deus glória, somente a Deus a glória. Este pilar
da teologia reformada afirma que o homem foi criado para a glória de Deus e que tudo que ele fizer deve destinar a glorificar a Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nós glorificamos unicamente a Deus. Ninguém merece ser glorificado, ninguém merece ser exaltado, ninguém merece ser bendito. Não, só Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu preciso dizer também que nós não discordamos com a Igreja Católica dentro daquilo que a Igreja Católica sempre se manteve, né? Nós não somos inimigos dos católicos. Não, graças a Deus, hoje católicos e protestantes, padres e pastores, eles estão mais próximos, porque há respeito mútuo, né? Hoje a Igreja Católica entende que o protestantismo é uma realidade na vida da própria comunidade, de forma que os católicos e os protestantes se respeitam. Agora, obviamente, do ponto de vista teológico, nós temos nossas divergências, como também nós protestantes temos costume de sermos divergentes com outros irmãos protestantes, porque nós somos protestantes, mas há muitos pontos teológicos que somos divergentes uns dos outros. Por exemplo, os presbiterianos sofrem muitas vezes com os nossos outros irmãos, porque presbiteriano batiza por aspersão, presbiteriano batiza criança, e muitos cristãos protestantes não concordam com essa teologia. Contudo, nós, protestantes presbiterianos, entendemos que é uma teologia bíblica e nós fazemos porque assim está na Bíblia. Então, mas nós precisamos falar uma coisa interessante, que são os ônus e os bônus. Outro dia eu estava assistindo um programa muito, muito importante, em uma roda de conversa, que havia um judeu, havia um pastor protestante e havia um padre católico. E eles estavam lá conversando dentro da harmonia, né, dentro do respeito e falando dos prós e dos contras, né, dentro do sistema religioso de cada igreja. Bom, para nós protestantes, qual o nosso bônus? Qual é o ganho nessa questão? O ganho nessa questão é que nós temos a livre consciência. Nós, com o protestantismo, muitas coisas foram quebradas. Por exemplo, o monopólio da verdade foi quebrado. Muitos irmãos já passaram pela Igreja Presbiteriana do Brasil e que hoje já não mais pertencem à Igreja Presbiteriana. Conheço muitos irmãos que hoje pertencem à Igreja Assembleia de Deus, outros irmãos pertencem à Igreja Batista, outros irmãos pertencem à Igreja Universal do Reino de Deus, e assim vai. Mas nós não ficamos inimigos dos irmãos e respeitamos irmãos que saíram da igreja, porque tem a questão da consciência. Isso é um ponto de vantagem para nós, porque nós estamos cativos à nossa consciência, não a um compêndio religioso ou não a uma denominação religiosa. Obviamente, cada um prestará conta daquilo da sua própria vida, mas nós temos essa graça do bônus. Por exemplo, se eu sou pastor presbiteriano e de repente eu estou falando do que se acontece, né? A Igreja Presbiteriana, por exemplo, teve uma divisão em 1905, né? Foi muito triste para nós. A Igreja Presbiteriana do Brasil se dividiu pouco em comparação com as outras. Mas nós tivemos uma divisão em 1905. Foi triste para nós. Mas hoje nós somos irmãos e amigos dos presbiterianos independentes do Brasil. Por quê? Porque o nosso foco maior nosso foco maior é Jesus. Não é simplesmente a denominação. A discórdia foi teológica, a discórdia foi do ponto de vista de cosmovisão, de como nós vimos as coisas. Estou falando assim, mas lá eu não estava, que isso já tem mais de 106 anos, né? Então, mas houve essa divisão, houve essa questão. Hoje, a vergonha maior para os protestantes é que nós, quando eu falo protestante, que está do lado de cá, do lado do protestantismo, não do lado do católico, é que os protestantes se dividem muito. E nós sabemos que é triste, nós sabemos que muitas divisões, muitas aberturas de igreja é por questão monetária. Há uma mercadologia da fé. Infelizmente, na Reforma Protestante, nós lamentamos o que se tem acontecido com a igreja. Não é uma divisão simplesmente, unicamente, e que bom seria que se fosse por uma questão de fato religiosa, uma questão teológica, uma produção de teologia, mas não é por questão teológica, é questão, infelizmente,
Eu não posso dizer todos os casos, longe de mim, tal coisa, mas infelizmente essa é a verdade nua e crua. Há muitas religiões, há muitas igrejas nascendo, principalmente no Brasil, por questão monetária. A igreja protestante, para muitas questões, tornou-se um ponto de comércio. Essa é a verdade nua e crua. Nós não podemos fugir dessa verdade. Então é o nosso ônus. O ônus são divisões que não é por peso teológico. Há divisões por questões teológicas, sim, que é questão de consciência, mas há muitas divisões que é por questão monetária, por questão de território, lamentavelmente. Por isso nós precisamos, a cada dia que passa, nos fixar na santa palavra de Deus. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é de fato a nossa rocha, Jesus Cristo é de fato o arrimo da nossa vida, Jesus de Nazaré. E eu digo que a igreja evangélica, ela tem que se manter na palavra. Se manter na palavra, porque infelizmente, né, com esta tal, quando eu falo esta tal, eu agora estou usando do ponto de vista pejorativo, tal da livre consciência, há muitas pessoas que não têm critério teológico, critério bíblico, né, de respeito com o ser humano para pregar a santa palavra de Deus. E aí a igreja precisa de uma reforma, a igreja precisa de uma restauração. Nós precisamos tomarmos cuidado com o que nós estamos fazendo. Eu estou falando isso, né? A igreja presbiteriana é uma igreja que ela chegou aqui, tentou chegar aqui em mais ou menos 1530, que foi uma caravana que João Calvino mandou, né, na ilha Vangelion. Aliás, o Vangelion foi o rapaz que mandou chamar o francês na ilha Sergipe, no Rio de Janeiro. Tem até um filme que fala sobre essa questão. Foi a primeira tentativa. Em 1645, em Recife, com Maurício de Nassau, uma caravana da Holanda. Então a igreja presbiteriana já vem tentando. Em 1859, por final, ela chega definitivamente para evangelizar os brasileiros. O que eu quero deixar sobre a reforma protestante, embora somos protestantes, mas nós não somos a verdade. Nós não somos a arca da salvação. Os protestantes não são a arca da salvação. Como também os católicos não são a arca da salvação. Não, Jesus é a arca da salvação. Teve pontos positivos e teve algo maravilhoso, né? A sociedade tomou mais consciência, né, da questão. É preciso averiguar a Sagrada Escritura. A autoridade máxima não é o pastor, não é o reverendo para nós, não é os padres. A autoridade máxima é a palavra de Deus. Isso que nós não abrimos mão da palavra do Senhor. Que Deus nos ajude a nos mantermos na Bíblia. E se não estamos na Bíblia, quando eu falo, estou falando do ponto de vista macro, voltemos à Sagrada Escritura, porque é a única regra de fé e prática. Os céus passam, a terra passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é a nossa bússola. A palavra de Deus é a nossa âncora. Deus, Ele nos argue segundo a sua palavra. É a santa lei dele. Então não são os nossos catecismos que nós temos, não são as nossas confissões de fé que estão acima da palavra. Não, a palavra de Deus, ela é suprema. A palavra de Deus, ela é o pináculo, ela é o ápice de tudo que nós temos aqui na terra. A Bíblia, é a expressão exata de Deus para nós. É a comunicação exata de Deus para nós. De forma, se nós quisermos conhecê-lo, devemos sim, naturalmente, nos debruçarmos na santa palavra de Deus. Até uma outra oportunidade, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.